Olá, minha gente, estamos aqui de volta, então, e nesta nossa videoaula nós vamos tratar de alguns aspectos um pouco mais técnicos, tá certo? Em relação aos tributos. Existem alguns conceitos que são importantes que a gente não precisa dominar assim profundamente neste momento, né, mas são conceitos importantes para a gente poder acompanhar depois a sequência, quando a gente vai ter aulas da tributação patrimonial, tributação sobre renda, tributação sobre consumo, com dados, com questões mais específicas. É importante que vocês já tenham, né, alguma noção do significado desses conceitos. Por exemplo, fato gerador. Se eu falo de tributos, eu tenho que falar de fato gerador. O que é fato gerador? É uma hipótese prevista em lei, ou seja, tem que ter lei. Para eu ter um tributo, tem que ter uma lei, tá certo? Então, uma hipótese prevista em lei. Por exemplo, uma hipótese, saída de mercadorias, circulação de mercadorias. É uma hipótese, circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias, a saída de mercadorias, nunca vai gerar tributo, a menos que tenha uma lei que diga que este fato é um fato gerador de imposto. Então, eu tenho que ter uma lei que defina aquele fato como gerador de imposto e então ele vira um fato gerador. Toda vez que a pessoa comete este fato, ela passa a ser devedora, ou seja, surge a partir disso aquilo que a gente chama de obrigação tributária principal. Então, a obrigação de pagar. A obrigação de pagar decorre da ocorrência do fato gerador, tá certo? Todo tributo tem uma base de cálculo. Eu preciso definir na lei qual é que é a base de cálculo. Eu vou calcular o imposto sobre o quê? É a renda? É o valor do patrimônio? É o valor do imóvel? Sei lá, né? Alguma coisa que sirva de base de cálculo. E quais são as alíquotas aplicáveis? Ou seja, qual é o percentual que eu vou cobrar de tributo? Isso precisa estar também na lei. A lei tem que definir também quem é que é o sujeito passivo. O sujeito passivo é quem paga, tá certo? Sempre isso é visto a partir da ótica do Estado. O Estado é o sujeito ativo, é o que impõe a tributação. O Estado é o ente federado, é a União, Estados e municípios, que tem competência ativa para cobrar tributos. O sujeito passivo é aquele que fica aguardando, e aí o Estado define e o sujeito passivo paga. O sujeito passivo é o contribuinte, quando é o cara que fez o fato gerador, ele praticou, ou ele é o responsável. O responsável é aquele que a lei diz assim, ó, tudo bem, tu não praticou o fato gerador, mas neste caso tu vai pagar o tributo, tu é o responsável. A lei determina uma responsabilidade para pagar o tributo a uma outra pessoa que não aquela que praticou o fato gerador. E a obrigação tributária acessória é prestar esclarecimentos, é apresentar uma declaração, é registrar uma declaração de importação. São obrigações que são para instrumentalizar a cobrança dos tributos, tá certo? Alguns conceitos. Classificando os tributos, nós temos um conjunto de impostos, de tributos que são diretos e tem um conjunto de tributos que são indiretos. Esses aqui são aqueles que vão incidir sobre o consumo, são aqueles que vão onerar mais os mais pobres, são os indiretos. Os impostos indiretos são o ICMS, o IPI, o IPI da União, o ICMS dos estados, o ISQN dos municípios, sobre serviços, né? PIS e COFINS, PIS, PASEP e COFINS, que são contribuições sociais da União. Esses aqui vão sempre para o preço dos produtos, sempre. Logo, quem paga esses impostos, lá no final, é o consumidor, tá? Esses aqui não. Esses aqui, imposto de renda, IPTU, IPVA, ITBI. TBI é transmissão de bens imóveis dos municípios, IPVA é veículos automotores, ITCD é o nosso imposto sobre heranças e doações, o ITR é o imposto territorial rural. Esses tributos aqui, eles têm características de incidirem diretamente sobre o contribuinte. Ou seja, não são tributos que são facilmente transferíveis para os consumidores. Podem ser transferidos? Sim, podem, mas isso não acontece de forma direta. Esses tributos aqui têm características mais progressivas e esse aqui tem características mais regressivas, tá certo? Bases de incidência são bases estabelecidas onde os tributos vão incidir. Por exemplo, renda é uma base, folha de salários é uma base, né? Bens e serviços é uma base de incidência, operações financeiras também, propriedade é uma base, né, de incidência, comércio exterior é uma base. São bases de incidência em que a lei vai tratar aquela base de incidência e vai determinar, né, a existência
de um tributo ali. Quais são os tipos de tributos? A gente fala muitas vezes aqui em tributos, depois fala impostos, né? A gente fica falando dessas coisas. Mas tributo é gênero. É gênero. Tributo é a obrigação imposta pelo sujeito ativo ao sujeito passivo. Mas se divide em espécies. Uma das espécies dos tributos é o imposto. O imposto é uma espécie de tributo que não tem relação definida com uma atividade fim, ou seja, uma política específica. Tá certo? É um imposto. O Estado cobra o imposto para financiar as políticas públicas de forma geral. Não é para financiar uma política pública especificamente. Para financiar uma política pública especificamente, nós temos taxas. A taxa é uma contrapartida, ela é uma contrapartida de um serviço prestado. Taxa de eliminação, taxa de lixo, né? É uma outra espécie de tributos. Nós temos também uma outra espécie de tributos que se chama contribuição de melhoria, também vinculada a uma finalidade. E essa finalidade é uma obra pública. Então, quando eu tenho uma obra pública, eu posso financiar ela parcialmente com uma contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, o nome já diz, é porque ela produz uma melhoria. No quê? Nos bens, no imóvel daquela pessoa. Né? Então, o imóvel da pessoa, por exemplo, foi valorizado com aquela obra pública. Então, essa pessoa pode ser chamada a contribuir para financiar aquela obra. Tá? E as contribuições sociais e as de intervenção econômica e nas atividades profissionais são contribuições. Essas contribuições também são espécies de tributos. Essas contribuições também são vinculadas a finalidades específicas. As contribuições sociais são as mais importantes, por causa do volume e principalmente por causa da finalidade. A contribuição social, ela existe para financiar a Seguridade Social, ou seja, a saúde, a assistência e a previdência. Então, a Seguridade são essas três atividades, né? Saúde, previdência e assistência social. Então, as contribuições sociais servem para financiar essas atividades vinculadas à Seguridade Social. As outras contribuições não, têm finalidades mais vinculadas de intervenção econômica mesmo, intervenção em uma atividade econômica ou em atividades profissionais. E, por fim, nós temos um outro tipo de tributo, que são os empréstimos compulsórios. Como o nome já diz, esse tributo é devolvível. Essa palavra não existe, né? Esse tributo pode ser restituído, que é um empréstimo compulsório que a União, somente a União, pode instituir, né, mediante situações muito específicas, de calamidade, né, de situação de urgência, necessidade e tal, ela pode estabelecer a necessidade de cobrar um empréstimo compulsório. Por competência, aqui a gente tem uma divisão muito geral, né, dos tributos da União, dos estados e dos municípios. Vejam, os tributos estão na Constituição, eles têm que estar na Constituição, mas para serem criados, eles precisam de lei. Não existe tributo sem lei. Isso é um princípio que se chama princípio da legalidade. Nenhum tributo pode ser cobrado em relação a fatos ocorridos antes da lei. Também é um princípio da irretroatividade que tem na própria Constituição. E também nenhum tributo, nenhum imposto pode ser cobrado, tem exceções, não pode ser cobrado no mesmo ano em que foi criado, que é o princípio também constitucional da anterioridade. Eu tenho que esperar o ano seguinte para poder cobrar. Tem exceções, tá certo? Há alguns tributos que não precisam esperar esse tipo de prazo e tal. A União, portanto, vai ter o imposto de importação e de exportação, são sobre o comércio exterior. O imposto de renda, as suas variações, né? Todas as variações, que é pessoa física, pessoa jurídica, é retido na fonte e tal. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, que é sobre movimentação financeira, o ITR, que é sobre propriedade rural, e o Grandes Fortunas. De todos esses, o único que não foi implementado ainda foi o sobre grandes fortunas. Vejam, justamente o tributo que vai incidir sobre a grande riqueza, até hoje não pode ser implantado, porque nunca houve uma correlação de força suficiente que permitisse, né, a implementação desses tributos, no campo das disputas, né? Voltamos a essa ideia do campo das disputas.
E mais, além desses impostos aqui, nós temos mais todas as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. E aqui entra COFINS, PIS, CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? E assim por diante. Os estados vão ter o imposto de transmissão, que é o imposto sobre heranças e doações, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, né? Que é o nosso imposto sobre heranças. O ICMS, que é o imposto mais importante de toda a federação, pelo volume de arrecadação que ele promove, que ele produz, é um imposto regressivo, porque ele incide sobre o consumo muito mais, né? Ou seja, onera muito mais os mais pobres. E o imposto sobre veículos automotores, que é o IPVA. Os municípios têm na competência o IPTU, o ITBI, que é transmissão de bens imóveis, e o ISQN, que é o imposto sobre serviços, e mais algumas taxas de serviço. A maior parte das taxas são cobradas pelos municípios, que são os prestadores de serviços mais direto para a população. Os tributos de cada ente, portanto, aqui nós temos os tributos diretos, né, de competência, que está aqui em preto, mas aqui em vermelho são os tributos que decorrem de repartição, né, de repartição. Por exemplo, estados têm o IPVA, o ICMS, o ITCD, mas eles recebem repartição de tributos da União. Eles vão receber uma parte do IPI, do Imposto de Renda, na forma de fundo de participação, cota parte da CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, e uma parcela do IPI para compensar, né, as desonerações das exportações. Os municípios, por sua vez, além dos seus tributos de competência, vão receber outras parcelas, tá certo? Vão receber uma cota do IPVA, que é dos estados, uma cota do ICMS, que é dos estados, um fundo de participação dos municípios, que é composto por IPI e Imposto de Renda, que é da União, uma cota à parte da CID, que o Estado recebeu, que veio da União, passou pelo Estado, e o Estado passa 25% para o município, e uma cota à parte do IPI. Então, isso aqui dá uma ideia da distribuição dos tributos de cada ente. Eu vou passar direto aqui essa parte aqui da forma de repartição, né, direta ou indireta, os slides ficam à disposição de vocês. Isso aqui não é assim tão relevante, né, para a gente ter nesse nível do curso, mas o mais importante é que a gente tenha claro que o volume de recursos que acaba ficando nos municípios, depois de todo esse processo de competência para tributar e recebimento de tributos por repartição, os municípios vão ficar com aproximadamente 18% de tudo que se arrecada, os estados vão ficar no final dessa conta com 25%, um quarto de tudo que se arrecada, e o restante vai ficar com a União, né, quase 60% de tudo que se arrecada no país. Esta é a forma final da repartição do bolo tributário, né? Existe uma crítica muito grande, principalmente para o pessoal, pelos municipalistas, no sentido de dizer que o nível de obrigações que os municípios assumem em termos de políticas públicas é superior a esse nível de participação tributária do município. E, portanto, que o município precisaria ter uma parcela maior de recursos disponibilizados, né? Porque ele tem uma parcela maior de responsabilidades a cumprir. Por enquanto era isso, muito obrigado, até a próxima.